Tami Andrade e esse é o Mais Arte na Bem Mais TV. E hoje eu vou começar te perguntando se você tem esculturas em casa. Isso mesmo, porque a gente vai falar sobre a história da escultura. Vamos lá? Então, a história da escultura remete à idade paleolítica ou da pedra lascada, quando tem origem. Nessa altura já são feitas estatuetas de marfim e de ossos, geralmente de figuras femininas que apresentavam formas volumosas numa referência aos ritos de fecundação. Na Idade Mesolítica, quase não existem esculturas e na Idade Neolítica ou da Pedra Polida, embora elas existam em número reduzido, há um aprimoramento da técnica de lascar e polir a pedra. A escultura e a pintura são as primeiras manifestações artísticas e ao longo dos séculos se relacionam com uma série de simbolismos. Ao falar em escultura brasileira, pensamos logo em Aleijadinho, que se destacou com as imagens sacras e é o maior representante do barroco no nosso país. A escultura barroca, influenciada pela expressão europeia, era rebuscada e rica em detalhes. Antes dela, porém, não podemos deixar de citar a arte indígena, que, embora não tenha deixado muitos registros, tinha como função o culto religioso e retratava especialmente animais. O modernismo, por sua vez, abriu espaço para a criatividade. Nessa época, a escultura assume características de abstracionismo, que se consolidam a partir da década de 50. A escultura egípcia se ocupava especialmente da figura do faraó, a qual se acreditava que abrigava a sua alma, uma vez que substituía o corpo que ia se decompondo. As esculturas egípcias apresentam-se de forma estática, com braços estendidos, pés unidos e isentas de qualquer expressão facial. Os gregos se inspiraram na arte egípcia até criar exclusivamente a sua própria arte, a qual foi bastante copiada, especialmente pelos romanos, em decorrência do destaque alcançado com a representação humana, que era proporcionalmente equilibrada, perfeita e idealista. As figuras representadas não apresentavam imperfeições verdadeiras, assumindo assim um caráter divinal ou sublime. Ao passo que as esculturas egípcias se apresentavam de forma estática, as esculturas gregas ganharam um movimento. Evoluindo, elas começaram a mostrar os músculos do corpo humano e depois o movimento leve dos braços. A escultura romana herdou da escultura grega a sua perfeição, mas assumiu um caráter mais realista em vez de idealista das formas. Além da sua contribuição pelas obras originais, consideradas as mais belas da antiguidade, os romanos copiaram obras-primas gregas e, felizmente, por isso, elas sobrevivem até os nossos dias, visto que os originais gregos se perderam. Um desses exemplos pode ser visto no Museu Arqueológico de Nápoles. Trata-se da escultura em mármore de Orestes e Eletra, feita no século I a.C. Essas cópias, porém, variavam conforme a habilidade do artista que a esculpia. Na verdade, havia uma escola específica para a cópia da escultura grega. Quando a escultura romana começava a buscar novas formas de expressão, afasta-se das raízes gregas. Assim, a partir do século I, os artistas alcançam um caráter mais realista, mediante a técnica de luz e sombra. É na área da escultura facial que a escultura romana se destaca. Acredita-se que ela tenha se desenvolvido na tradição dos bustos das pessoas falecidas, que realistas retratavam a imperfeição, bem como as marcas de envelhecimento dos falecidos. No entanto, o retrato das pessoas de elite continuavam sendo idealizados. Os homens eram retratados com a sua juventude e as mulheres com bonitos penteados. Os imperadores eram idealizados numa tentativa de aproximá-los ao divino. Com o fim do Império Romano, a arte começa a apresentar influência da arte oriental. Eu sou Tami Andrade e esse foi o Mais Arte aqui na Bem Mais TV. Até a próxima!